Olá, amigos e amigas do curso Treino. Vamos dar início a mais um encontro aqui na nossa turma preparatória. Vamos seguir com o estudo do tema Teoria da Prova, tema que foi iniciado na aula anterior. Vimos aí boa parte da teoria geral da prova, e aí focamos o estudo a partir do teor do código. Estudamos aqui em aula os artigos 155, 156 e iniciamos também o artigo 157. E aí também vimos boa parte dele. Concluímos tratando da prova ilícita. E aí fechamos com teorias que estão ali no artigo, inclusive teorias que vão dar um certo temperamento, vão flexibilizar um pouco a regra que vai proibir o uso da prova ilícita. E aí eu queria retomar desse ponto. Vamos voltar aqui a lançar o código em tela para destacar o teor do parágrafo 3º, que vai afirmar que preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Bom, aqui então se reforça a ideia de que a prova ilícita não é admitida nos autos. Se ela foi produzida, se ela consta ali nos autos, ela deve ser desentranhada, deve ser, portanto, excluída, para que o juiz não venha a ter qualquer contato com ela, não contamine o seu convencimento e, pior, não venha a julgar a partir dela, não venha a se valer dela em sua decisão. Bom, é uma regra, conforme estamos vendo aí em tela, que não vai comportar a priori nenhuma ressalva. Não vem exceção à regra, nem aqui no Código, muito menos na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 56. Tá? Então, reafirmo, a regra é aquela que vai proibir por completo o uso da prova ilícita. Bom, saindo um pouquinho do Código, vamos encontrar em doutrina, com respaldo também em jurisprudência, o entendimento, e aí entra como exceção, o entendimento de que seria possível o uso da prova ilícita desde que em favor do réu. Uso da prova ilícita pró réu. Tá? E aí o fundamento para isso, qual seria? Cuidado, porque eu já vi em prova questão afirmar que o fundamento seria o princípio da ampla defesa. Não, não é. A ampla defesa permite que o réu venha a se valer de meios de prova lícitos em seu favor. Aqui estamos falando de uma prova ilícita, ela não vai integrar a ampla defesa. O fundamento correto é o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, naquele viés da proibição do excesso. Porque se entende que, de um lado, existe todo um interesse público, social, no cumprimento de uma norma constitucional que veda o uso da prova ilícita. Vimos aqui há uma importância histórica da norma, há uma simbologia, há uma busca de rompimento aí com o período anterior da ditadura.
né? É algo aqui que se reconhece no contexto de um Estado democrático de direito. É, portanto, um direito fundamental do cidadão, vem ali no rol do artigo 5º da Constituição. No entanto, aqui, meio que tentando equilibrar bens jurídicos em jogo, no outro lado da balança, nós temos também o direito fundamental ao estado de liberdade do cidadão. E aí, se o réu ele é inocente, mas ele não consegue demonstrar por meio lícito de prova a sua inocência, vem se permitindo que ele venha a se utilizar de uma prova ilícita em seu favor, na sua defesa, evitando, portanto, que um inocente venha a ser culpado, somente, aqui bem entre aspas, somente porque se reafirmaria a norma que proibiria o uso da prova ilícita. Então, aqui, no conflito, na ponderação de interesses, se coloca aqui a norma que veda o uso da prova ilícita em stand-by, né, em posição aqui de aguardo, em segundo plano, e sobressai a defesa do réu a partir, inclusive, de uma prova ilícita para que ele venha revelar a sua inocência. Tá bom? Não se quer, portanto, que um indivíduo inocente venha a ser culpado. Tá? Se permite, então, que ele venha se valer dessa prova ilícita. Bom, aí um desdobramento dessa primeira discussão. Ao produzir essa prova supostamente ilícita na defesa de direito próprio, o acusado ele vai responder por sua conduta eventualmente ilícita? Ou seja, no momento em que colhe uma prova tida como ilícita, ele está cometendo, de fato, um ilícito e, desse modo, ele vai ser aqui responsabilizado por um crime? Exemplo, digamos que um réu inocente, para que venha a se defender daquela acusação que foi feita, esse réu teve que obter uma prova invadindo um domicílio, invadindo uma conta em rede social, uma caixa de e-mail, uma mensagem em WhatsApp, né, atuando como se fosse um hacker. Enfim, obteve a prova de forma clandestina. Essa conduta aqui de obtenção da prova constitui de fato crime e ele vai ser punido pelo fato? Aí é que entra uma segunda teoria, que é a chamada teoria da exclusão da ilicitude da prova. Repito, teoria da exclusão da ilicitude da prova. Vem se entendendo que esse réu que pratica essa conduta com interesse de colher prova para defesa própria, esse réu não pratica ilícito algum. Esse réu não pratica, portanto, crime algum, porque atua protegido por uma causa excludente de ilicitude. A doutrina só vai divergir sobre qual seria a excludente correta. Há quem afirme que é a legítima defesa. Há quem afirme que é o estado de necessidade. Mas o certo é,
A maioria afirma que há uma excludente de ilicitude. Uma minoria afirma que a excludente é de culpabilidade, que seria a inexigibilidade de conduta diversa. Entendimento até compreensível, louvável, respeitável, mas em doutrina é minoritário. A maioria, então, afirma que a conduta de colher a prova supostamente ilícita para a defesa de direito próprio do réu não constitui crime algum, porque ele atua protegido por um excludente de ilicitude. Tá bom? Há quem entenda que a prova ilícita poderia ser usada em favor da sociedade também. Pro societate. Porque o fundamento não é o princípio da razoabilidade. A razoabilidade tem, sim, aquele viés da vedação ou proibição do excesso. Correto. Mas não é a sua única vertente. Há uma outra vertente. Qual é? Que é a proibição da proteção deficiente. Tá? Então, há quem sustente a partir daí que a prova ilícita também poderia ser usada em favor da sociedade. Há alguns pouquíssimos julgados nesse sentido, mas é um entendimento atualmente minoritário, é bem isolado. Maioria, se cair em prova for principalmente objetiva, né, é possível o uso da prova ilícita se o enunciado da questão não for bem elaborado, for bem direto, objetivo, então marque que é possível pro réu. Tá bom? Tá aí, então, essa discussão quanto ao uso da prova ilícita. Vamos voltar aqui ao código, seguir com o artigo 157, que, né, é um artigo que cuida da prova ilícita. Nós temos que complementar um pouquinho a ideia que estamos tratando aqui, que é o teor do parágrafo 5º. Bom, vimos no parágrafo 3º que o que se quer evitar com o desentranhamento da prova ilícita é que o juiz venha a ter contato com ela, o juiz venha a contaminar o seu convencimento a partir dela. Pior, o juiz venha a se valer dela para julgar. Tá bom? Aí vem um problema. O código manda que o juiz determine a exclusão da prova ilícita, sim. Mas e se a prova ilícita não é excluída? Problema. E aí surgem correntes. Uma primeira corrente vai sustentar que isso somente vai resultar em nulidade se o juiz se valeu daquela prova na formação do seu convencimento. Se o juiz utilizou a prova ilícita para motivar a sua decisão. Então, a primeira corrente parte da ideia de que só há nulidade se houver demonstração de prejuízo. Se a prova ficou ali nos autos, mas em nenhum momento o juiz se valeu dela, se referiu a ela ao julgar o caso, não há qualquer prejuízo à imparcialidade do juiz. Não há qualquer prejuízo à persecução penal. Então, nenhuma nulidade seria reconhecida.
Percebam que, para a primeira corrente, o prejuízo tem que ser avaliado em concreto. O prejuízo tem que ser extraído aqui, então, da decisão do juiz, que iria revelar se um juiz se valeu da prova ilícita ou não, logo, se houve prejuízo à sua imparcialidade ou não. Nessa primeira corrente, não há aqui uma definição do prejuízo em todo e qualquer caso. Então, um prejuízo em abstrato, não. Isso tem que ser extraído, repito, do caso concreto. Mas há uma segunda corrente. É uma corrente mais extremada. Ela vai afirmar o quê? Ela vai afirmar que o simples contato do juiz com a prova ilícita por si só já gera prejuízo à sua imparcialidade. Mesmo se um juiz não se valer da prova textualmente para motivar a sua decisão. Porque a segunda corrente vai entender que o tomar conhecimento da prova ilícita já significa que um juiz vai ter aqui uma mudança em sua convicção interna, psicológica, subjetiva, e isso já vai sempre contaminar a sua imparcialidade. A segunda corrente se utiliza muito da chamada, olha aqui o termo, chamada teoria da dissonância cognitiva. Teoria da dissonância cognitiva. Que significa o quê? Significa afirmar que, aqui a teoria, eu vou até abrir aqui a tela melhor, para a gente bater um papo aqui, abrir um adendo, falar um pouquinho da teoria, porque não é uma teoria construída aqui no mundo jurídico. É uma teoria que é construída pela psicologia. Tá? Eu não sou psicólogo, eu não vou me aprofundar na teoria, eu vou destacar aqui somente, né, uma faceta da teoria que foi usada aqui no mundo jurídico. Tá bom? O porquê da dissonância cognitiva. Psicologia nos ensina que a mente humana costuma trabalhar bem a partir de uma sensação de segurança, conforto, estabilidade. Então, a tendência da mente humana, ao tomar conhecimento de um fato, de um evento, de algum argumento, a tendência natural é buscar assimilar aquilo, é buscar compreender aquilo, aceitar aquilo. E aí, em seguida, até para consolidar bem esse primeiro contato com o fato, esse conhecimento com o fato, a tendência humana é, dali em diante, buscar reafirmar o fato. Buscar aí, né, outros eventos que reafirmem a ocorrência daquele fato. Tá? Tudo isso, repito, para gerar sensação de bem-estar, de conforto psicológico, de segurança, evitando aí o caos, né? Bom, então isso aqui aplicando ao mundo jurídico. Se aplica aí ao juiz. A tendência do juiz ao tomar conhecimento de um fato, seja ele qual for, é buscar reafirmá-lo ou confirmá-lo. Dificilmente, portanto, pela tendência da mente humana, dificilmente o juiz vai buscar o quê? Refutar o fato. Criticar psicologicamente o fato, negá-lo.
a tendência dali em diante é buscar, então, reafirmá-lo. Teve conhecimento de algo ali que veio com a prova ilícita, dificilmente vai descartar, psicologicamente falando. Dificilmente vai negar. Psicologicamente e internamente, vai ter um comportamento inclinado a buscar reafirmar aquilo que ele já tomou conhecimento. Tá? Então, é raro existir uma dissonância cognitiva, uma negativa de um primeiro conhecimento que a mente humana teve contato. Daí porque se afirma, né, que o juiz que teve contato com a prova ilícita já teve um contato psicológico com o fato. Então, já se evita, já se deve evitar que ele siga atuando. Aliás, é uma teoria também que vai fundamentar a própria existência do juiz das garantias. Porque um juiz na fase de investigação já toma conhecimento do material probatório, né? Já entraria na ação penal inclinado, tendente a buscar o quê? Reafirmar aquilo que ele já tomou conhecimento na etapa anterior. Daí porque, e aí o código reconhece a figura e afirma que esse juiz que teve aqui a atuação na fase de investigação, ele fica impedido de atuar na ação penal. É uma causa de impedimento do juiz, o que até amplia o rol do artigo 252 do Código. Já vimos isso aqui em aula. Aqui também. O que o pacote anticrime fez? Vamos voltar aqui ao código. Reconheceu essa segunda corrente ao afirmar em um novo parágrafo 5º que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. É uma norma que vai reconhecer essa segunda corrente. Teve contato com a prova ilícita, pouco importa se lá adiante não iria usá-la, não iria fundamentar a sua decisão a partir da prova. Aqui já se presume a parcialidade do juiz. Já há aqui um prejuízo presumido, né, de um prejuízo presumido à imparcialidade do juiz. Prejuízo aqui para essa corrente em abstrato. Em todo e qualquer caso, há mais uma hipótese, portanto, de impedimento do juiz para seguir atuando na persecução penal. Ok? No entanto, o que ocorre? A norma está com eficácia suspensa por decisão do ministro Fux, que acabou adotando qual corrente? A primeira corrente. Sustentando o quê? Sustentando, então, o quê? Que não há que se falar em um prejuízo presumido à imparcialidade do juiz. O ministro Fux entendeu que até dá para falar em uma atuação parcial do juiz ao tomar conhecimento da prova ilícita, sim, mas isso tem que ser sempre verificado no caso concreto. Nunca de antemão, em abstrato, a priori. O prejuízo não pode ser presumido. Tem que ser constatado em concreto. Tá bom? Daí porque, então, a norma está com eficácia suspensa
se adota a primeira corrente da doutrina. Tema bem importante aí. Bom, encerramos com isso o estudo do artigo 157. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a prova ilícita, mas saindo um pouco do código. Para concluir aqui o bloco, nós temos aí 4, 5 minutos, eu queria falar um pouquinho da chamada serendipidade. Serendipidade, que é um termo bem usado na jurisprudência, sobretudo do STJ. E na doutrina, o tema costuma receber um outro nome, um outro rótulo. Serendipidade na doutrina vem sendo muito mais tratada como sinônimo de descoberta fortuita ou casual de prova. No fundo, o que temos que estudar aqui é isso. Se houver uma descoberta fortuita, casual de alguma prova, essa prova é lícita ou ilícita? Digamos, foi feita uma prova, uma interceptação telefônica com o objetivo de descobrir, apurar melhor, um crime de tráfico. O que ocorreu? A prova foi colhida e, ao seu final, se constatou não só o tráfico, mas também o homicídio. O investigado relata ao seu interlocutor que acabou matando a vítima fulana de tal. Surgiu uma prova, não contávamos com isso, não estávamos em busca disso. Mas a prova surgiu, então, de um modo fortuito ou casual. A prova é lícita ou ilícita? Jurisprudência é pacífica. A prova é lícita, sim. Porque uma descoberta fortuita ou casual de alguma prova é o desdobramento natural de qualquer apuração, de qualquer investigação. Não tem lá o ditado popular, quem procura, acha? Não é isso? Então, aqui, eu vou investigar um crime X. Bom, eu sei meu ponto de partida. Eu sei o que é que eu quero buscar. Agora, no meio do caminho, eu posso me deparar com algum outro fato. Eu não tenho controle do meu destino. Eu não sei onde que eu chego aí ao final daquela investigação. Então, o descobrir no meio do caminho algo que não se contava é o desdobramento mais do que esperado, natural, de qualquer apuração. Tá bom? Então, daí porque a prova é, de fato, lícita. Ok? Doutrina costuma dividir a serendipidade. Vamos ver um pouco? Primeiro, divide em serendipidade de primeiro grau e de segundo grau. O que é isso? Primeiro grau, quando há nexo causal entre o que se apura e o que se descobre. Segundo grau, quando não há qualquer nexo causal entre o que se apura e o que se descobre. No exemplo que eu dei, da interceptação telefônica. Se investigava o tráfico, se descobriu o homicídio. Qual foi o motivo do homicídio? O motivo foi uma disputa por venda de droga em algum lugar. Tem vínculo com o tráfico? Tem. Então, serendipidade de primeiro grau. Ah, não. O homicídio não tem vínculo algum com o tráfico.
o agente matou a vítima por uma briga de bar. Serendipidade de segundo grau. Mas, na prática, jurisprudência afirma que, nas duas situações, a prova é lícita. Por fim, há uma divisão também em serendipidade objetiva e subjetiva. Objetiva, quando há a descoberta fortuita ou casual de fato, crime, que o STF chama de crime achado. Crime achado é o crime descoberto de modo fortuito ou casual. Né? Então, na serendipidade objetiva. Subjetiva é quando há a descoberta fortuita ou casual de novo agente, né? De um novo indivíduo envolvido no fato. Olha, estávamos investigando a conduta do A. Foi colhida uma prova que não só confirmou o envolvimento de A, mas também de B. A prova é lícita, é serendipidade subjetiva. Bom, estou vendo aqui que nosso tempo já estourou, né? Eu compenso no nosso segundo bloco, mas vamos dar aqui aquela pausa e vamos concluir o estudo do tema prova no nosso segundo bloco.